Olá, pessoas queridas, como estão vocês? Há muito tempo eu não passo por aqui, não é mesmo? Para que nós possamos falar um pouco a respeito da nossa revolucionária francesa, Olympe de Gouges, que nos deixou um grande legado sobre a história do direito das mulheres ao voto, o direito das mulheres à participação nas assembleias nacionais, na vida política. Então, este vídeo de hoje é para falar um pouquinho desse legado da Olympe de Gouges. Eu vou dividir este vídeo em dois momentos. Primeiramente, eu vou trazer uma contextualização, uma breve contextualização da importância da Olympe de Gouges para estes tempos em que nós precisamos resgatar essa memória, né? A memória do sufrágio feminino, a memória do direito das mulheres ao voto e a participação efetiva na vida pública. Então, fique comigo até o final. No segundo momento, eu vou lhes apresentar um trecho de uma carta que a Olympe de Gouges escreveu para a rainha Marie Antoinette, em que ela queria ali estabelecer um diálogo com a rainha, pedir inclusive um auxílio, né, uma ajuda para que a rainha também pudesse participar dessa causa de mulheres. Então, se você gosta destes temas, se você gostar também deste conteúdo, eu peço a vocês que, por favor, me motivem, que deixem aqui o like, que subscrevam no meu canal, para que eu tenha uma referência dos temas, né, pelos quais eu posso transitar aqui no meu canal no YouTube e trazer para que vocês também possam participar comigo dessa experiência, ok? Vamos lá? Muito bem, então aqui no nosso país, né, no Brasil, eu digo isso porque eu tenho muitas pessoas que me assistem no canal que são de outros países. Aqui eu deixo a minha gratidão a todas as pessoas que me acompanham aqui no Brasil e inclusive também em vários outros países da América Latina, né? Tem uma grande expressividade de participantes que são de diferentes países latino-americanos e de outros países também. Então, minha gratidão pela participação de vocês, pela presença, pelos comentários que vem deixando aí nos meus vídeos. Eu fico realmente muito feliz. Então, aqui no Brasil, nós estamos em um ano eleitoral e especialmente nestes tempos, mas não só nestes tempos, é muito importante que nós façamos assim um resgate da nossa memória, né? Que diz respeito à conquista das mulheres, do direito ao voto. Não é? Como se deu essa conquista, quais foram realmente as influências que foram deixadas para o nosso legado e para que nós possamos hoje, aqui no século XXI, falar, né, da participação feminina nas assembleias, da participação das mulheres na política, dessa efetividade de um projeto cidadão. Então, eu vou intitular aqui a minha apresentação, essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês, do teatro à guilhotina, ok? Nós vamos trabalhar com essas narrativas de vida da Olympe de Gouges, que representam uma reação, não é? Uma reação à situação de discriminação pela qual passavam as mulheres francesas nos tempos da Revolução. Então, nós vamos falar um pouco a respeito disso, não é? Tendo em vista que por vários e vários séculos, os reis e os nobres, eles usufruíam de privilégios, não é? Que não eram estendidos a todas as categorias sociais. Então, desse contexto de opressão, surgiram os movimentos sociais de revolta. Esses movimentos sociais de revolta na França, eles surgiram aí, para nós, essa força, ela chega realmente com a Revolução Francesa, mas é muito importante a gente recordar que os movimentos revolucionários, os movimentos de revolta, eles também foram marcantes na Inglaterra do século XVII. Então, a gente tem aí duas marcas temporais muito importantes, a Inglaterra do século XVII e a França do século XVIII. É importante dizer que eram consideradas vítimas das discriminações não apenas os trabalhadores, né? Os setores mais pobres da sociedade eram discriminados, mas também os pequenos proprietários,
os arrendatários de terras, os comerciantes e até mesmo os grandes proprietários e banqueiros, que, apesar de terem boas condições econômicas, eles não tinham assim títulos de nobreza. E por isso, eles eram obrigados a pagar impostos muito elevados, arbitrariamente exigidos, e não contavam com a garantia dos seus direitos pessoais e patrimoniais. Quem está dizendo isso para nós é o queridíssimo professor Dalmo Dallari, que Deus o tenha na santa glória, falecido muito recentemente, no dia 8 de abril de 2022. Eu deixo aqui a minha homenagem à sua memória. O Dalmo Dallari, ele faz parte também das referências bibliográficas da minha tese de doutoramento, que se intitula Narrativas de Vida de Antígona, Sor Juana e Olympe de Gouges, a justiça no divã da análise do discurso. Se vocês tiverem interesse em conhecer o meu trabalho, a minha tese foi publicada muito recentemente, agora em 2022, né, pela editora Dialética, e eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da loja da Dialética para que vocês possam, se quiserem, adquirir o meu livro, que está em 3 formatos de leitura, ok? O livro impresso, o e-book e o audiobook. Então, voltando aqui para a nossa Olympe de Gouges, nós temos que dizer, né, nessa breve contextualização, que de acordo com o Dalmo Dallari, os movimentos reivindicatórios, conhecidos como as revoluções burguesas, eles foram organizados e liderados por pessoas das camadas sociais mais ricas. Então, havia também uma discreta mobilização de trabalhadores que começaram a se reunir, assumindo o status de uma nova categoria social, mas indiretamente esse novo status, apesar de que ele era ali muito pequeno, né, porque havia uma camada social forte liderada por pessoas mais ricas, no entanto, esse novo estamento ele começa a ganhar alguma força dentro aí dos propósitos reivindicatórios da burguesia, né? A burguesia que era realmente, em grande parte, em grande medida, a exploradora dos trabalhadores, né? Mas, ao mesmo tempo, a burguesia era contrária ao absolutismo e aos privilégios tradicionais da nobreza. Então, paralelamente a essa mobilização, surge um movimento de mulheres, não é? Esse movimento de mulheres que lançava assim os seus primeiros propósitos reivindicatórios em Paris, e as aspirações aí desse grupo social, elas se centravam em reivindicações por uma situação social mais digna. Então aí a gente já começa a pensar no princípio da dignidade da pessoa humana, pois as mulheres, elas eram excessivamente dependentes, né, nesse século aí das luzes, uma vez que elas recebiam uma educação muito restrita, havendo grande número de analfabetas, não é? Mesmo nas camadas mais ricas, e além disso, né, elas sofriam discriminações em relação aos seus direitos civis, não tinham acesso aos direitos da cidadania. Todos esses contingentes sociais foram para as ruas, não é? E compuseram o movimento revolucionário francês, identificado por nós como a Revolução Francesa, que em termos práticos, reforçando, foi liderado realmente pela burguesia. Então, esse apanhado que eu estou fazendo aqui é, na verdade, um apanhado em que eu estou parafraseando o professor Dalmo Dallari. Na descrição deste vídeo, vou deixar também aqui as referências que foram empregadas para a produção deste material, ok? Na tela final também eu deixo as referências, vocês poderão consultá-las, tanto na tela final e também as referências aí na própria descrição do vídeo. Bom, gente, então, nesse contexto turbulento, assim, de reivindicações, é nele que nascem o quê?
as narrativas de vida, que é um conceito que eu trago da análise do discurso, um conceito desenvolvido pela pesquisadora brasileira Ida Lúcia Machado, e essas narrativas de vida extraídas especialmente dos manifestos panfletários que eu procuro analisar na minha tese de doutoramento, da revolucionária francesa Olympe de Gouges. Então, ela, como uma integrante do grupo dos excluídos, né, Olympe de Gouges, ela percebeu que a Assembleia Nacional Constituinte da França, ela aprovou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, mas esta declaração, ela era exclusivamente pensada, planejada, direcionada para os homens. E, portanto, ela reivindicava, né, interesses que eram muito restritos realmente a essa categoria social. Então, diante dessa constatação, a nossa queridíssima Olympe de Gouges, ela escreveu e publicou a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Sobre isso, tenho também um vídeo aqui no meu canal, se vocês quiserem assisti-lo, ok? Ele está aí também na descrição do nosso vídeo. E essa declaração, então, intitulada Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ela foi publicada, né? Ela foi publicizada em setembro de 1791 e ao fazer essa publicização do texto, a Olympe de Gouges, antes disso, ela fez uma dedicatória. Ela escreveu uma carta e ela dedicou essa carta a quem? A rainha Marie Antoinette. Né? Então, ela escreve uma carta, né, nesse século aí das luzes e dedica essa carta à rainha Marie Antoinette. Bom, é importante comentar que esse texto, então, ele surgiu de uma sequência de outras produções literárias da nossa Olympe de Gouges, né? Ela foi dramaturga, então, o papel da Olympe de Gouges na produção literária é um papel extremamente significativo, certo? E esses textos, eles já vinham trazendo, assim, relevantes reflexões políticos sociais. E essas reflexões, especialmente as que foram publicadas, não é? Em suas peças teatrais, em seus panfletos, obviamente despertaram o quê? A ira, né? A ira daqueles que integravam as camadas sociais dominantes. Então, a situação para as mulheres nunca foi muito fácil, não é mesmo? E, bom, curiosamente, o manifesto político da francesa, né, da Olympe de Gouges, ele foi escrito 100 anos depois, eu gosto sempre de dizer isso, 100 anos depois da Carta Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que é um texto da Sor Juana Inés de la Cruz, não é? A nossa escritora mexicana, que trouxe para nós, mulheres latinas, essa luta inaugural do direito da mulher à educação. Sobre isso também eu falo, tem um capítulo na minha tese de doutoramento em que eu procuro explicitar melhor como se deu essa luta, né, de Sor Juana pelo direito das mulheres à educação, mas eu gosto de lembrar isso porque é uma travessia interessante a gente pensar que aqui, né, na América Latina, nós tínhamos já por volta aí de 1691, né, 1693, estão aí nesse século 17, nós já tínhamos a Sor Juana Inés de la Cruz clamando, né, pelo direito das mulheres à educação. Então, 100 anos depois, na França, a Olympe de Gouges, ela vem para dizer, olha, nós mulheres, mães, cidadãs, filhas, temos direito à participação na vida política da Assembleia Nacional. Ok? Bom, gente, o que basicamente, assim, além de outros detalhes, né, mas o que basicamente me desperta atenção na luta de Olympe de Gouges pelo direito das mulheres à cidadania é a forma como ela reivindicou, sabe, esse direito à cidadania e a participação da mulher na vida política da sociedade. Então, tendo em vista essa questão,
Na verdade, na minha tese, eu trago de forma muito mais aprofundada, obviamente, como se deu isso, com outros textos da Olympe de Gouges, mas tendo em vista, então, essa luta dela, esse interesse de que realmente nós mulheres participássemos mais das decisões políticas. Então, no meu próximo momento aqui deste vídeo, eu vou lhes apresentar como que se deu essa tentativa dela, primeiramente com a rainha, né, com a Marie Antoinette. Ela escreve, então, uma carta, ela dedica essa carta à rainha, a própria Declaração dos Direitos também, né? Ela dedica à rainha, e no próximo bloco nós vamos falar, então, a respeito disso, ok? Fiquem comigo. Eu vou lhes apresentar, então, um trecho da carta de Olympe de Gouges à rainha Marie Antoinette, ok? Vamos lá! Então vamos lá, vamos à leitura do trecho da carta de Olympe de Gouges, dedicado à rainha Marie Antoinette. Então, o fragmento que eu escolhi, né, ele diz assim: Senhora, pouco afeita a linguagem consagrada aos reis, eu não empregarei a adulação praticada na corte para vos fazer a homenagem desta singular produção. Cabe somente àquela cujos acontecimentos a elevaram a um lugar eminente dar peso ao progresso dos direitos da mulher e acelerar o seu sucesso. Se fosseis menos instruída, senhora, eu poderia temer que vossos interesses particulares não se colocassem acima daqueles do vosso sexo. Vós amais a glória, imaginais, senhora, que os maiores crimes se imortalizam, assim como as maiores virtudes. Mas quanta diferença de notoriedade nos fastos da história! Uma é sempre tomada como exemplo, e o outro é eternamente voltado à execração da raça humana. Esta revolução não se operará a não ser quando todas as mulheres forem liberadas de seu deplorável destino e providas dos direitos que elas perderam na sociedade. Apoiai, senhora, uma tão bela causa, defendei o sexo infeliz, e vós tereis ao vosso lado uma metade do reino e pelo menos um terço da outra metade. Eis aí, senhora, quais são os meus princípios. Ao vos falar da minha pátria, eu perdi de vista os objetivos desta dedicatória. Eu sou, com o mais profundo respeito, senhora, vossa humilde e muito obediente serva, de Gouges. Bom, gente, na minha tese de doutoramento, eu trabalhei assim com mais detalhes a análise discursiva deste trecho, ok? Aqui nesta apresentação eu vou fazer aí uma breve explicação, mas caso vocês tenham interesse em conhecer a análise discursiva que foi feita, então fica aqui o meu convite, né, para que vocês também, mais uma vez eu estou fazendo o convite, aliás, né, que vocês possam adquirir o meu livro, ok? Que está aí na descrição deste vídeo. Pois bem, minha gente queridíssima, então essa carta direcionada à rainha Marie Antoinette, essa carta escrita por Olympe de Gouges e direcionada à rainha Marie Antoinette, nos mostra a tentativa que a nossa revolucionária francesa fez de fazer essa interlocução, esse diálogo com a rainha Marie Antoinette. Aliás, nos mostra muito mais do que isso. Nos mostra a tentativa de Olympe de Gouges de convocar a rainha para que ela se manifestasse dentro dessa causa organizada por mulheres. No entanto, nós sabemos que a alienação da rainha Marie Antoinette era uma evidência que caracterizava sua personalidade, ou ao menos chegou dessa forma assim para nós, não é? Inclusive, muitos estudiosos afirmam que a rainha, ela provavelmente ela tinha uma espécie de ingenuidade em relação ao sofrimento aí das massas populares, ou era um desinteresse mesmo, né? Um desinteresse
a depender do ponto de vista com que se analisa. O Dalmo Dallari, ele afirma que ao avistar, essa é, na verdade, não só o Dalmo Dallari que fala isso, né, que falou isso, mas muitos estudiosos. Mas como eu estou trabalhando aqui com o Dallari, ele afirmou que ao avistar uma multidão, forçando aí a entrada lá no Palácio Real, não é, com gritos enfurecidos, então a rainha ela teria perguntado àqueles que procuravam protegê-la, não é, o motivo pelo qual o povo estaria em profunda agitação. E o que, na verdade, o que as pessoas queriam com aquela agitação? Dessa forma, quando lhe perguntaram, né, a respeito disso, bom, então o que aconteceu, na verdade? Quando lhe responderam que o povo estava esfomeado, não é? Olha, rainha, o povo está esfomeado e eles precisam de pão. Né? Então essa história ela veio para o imaginário sociodiscursivo histórico, chegou para nós dessa forma. O povo precisa de pão. E nessa circunstância, então, se diz que a rainha Marie Antoinette ela teria dito com uma patética ingenuidade, né? Pois se eles não têm pão, por que não comem brioche? Não é? Então, enfim, essa é uma questão extremamente delicada e bem complexa, que traz, na verdade, uma personalidade, expressa uma personalidade extremamente alienada da rainha Marie Antoinette. Se é verdade ou se é fantasia, não é? Esse enunciado atribuído a Marie Antoinette, não sabemos responder com certeza. O que nós evidenciamos por hora é que esse fato realmente ele ficou registrado dentro aí dos legados, né, da própria história francesa, atribuindo baixa popularidade à rainha, que vivia de ostentação e de luxo, né, esbanjando riquezas para a sustentação da sua vaidade. Como nós observamos, a Olympe de Gouges, infelizmente, ela foi condenada pelo Tribunal Revolucionário Francês e ela foi guilhotinada. Então, a nossa dramaturga intelectual, revolucionária, a nossa política, né, a nossa expressividade feminina da época, ela foi guilhotinada no dia 3 de novembro de 1793, sem direito à defesa, tá? E segundo dizem os rumores da época sobre a sua morte, enquanto ela se dirigia ao cadafalso, ela teria bradado: filhos da minha pátria, vinguem a minha morte. Tá? Então, fico aí agora deixando para a reflexão de vocês tudo isso que foi dito. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação, a presença, a audiência que venho tendo aqui no meu canal. E se vocês gostarem deste conteúdo, não se esqueçam de me dar o like e de me motivarem para que eu possa produzir novos conteúdos, né, sobre a Olympe de Gouges. Muito obrigada. Muitas gracias. Thank you. Merci.